Olá pessoal, nós vamos ver uma demonstração de como a gente enxerga no mapa a representação da altitude da bacia, das curvas de nível, como que a gente vê a representação no terreno. Então vamos utilizar aqui um simulador para vermos inicialmente essa parte inicial de o que quer dizer aquelas informações do mapa vistos no terreno. Então aqui vai ser uma forma de simular o terreno para chegar até aquela representação do mapa. Então vamos enxergar aqui na representação o que acontece na vida real. Para esta representação eu vou utilizar aqui um pouco de areia que você consegue montar também para a sua representação, e essa areia vai simular então reproduzir o perfil do terreno do qual eu quero representar em mapa. O nosso mapa então vai representar um eixo X, aí para você um eixo X e o eixo Y, tá? Então vai ter uma origem em algum lugar. Aqui, por exemplo, nessa caixa, né, pode ser o canto. Então esse canto, o seu canto inferior esquerdo, pode iniciar o eixo X das coordenadas Y. Nos mapas, nós representamos por longitude em graus ou em metros e latitude, tá? Então, se a gente dividir no planeta, nós vamos ter no meio linha do Equador, para baixo latitudes negativas, para cima latitudes positivas. E no meridiano de Greenwich, nós vamos ter longitudes para um lado, longitudes para o outro, tá? Que pode ser em graus ou em metros, ok? Então, aumentando e diminuindo a longitude. Então, o nosso x e y, lembrem que a gente está vendo ele no plano, tá? X e y. O que a gente tem que representar? A gente tem que representar a coordenada chamada z. O z é a altitude. Então, a linha de plano zero para o z é um plano horizontal. Tá? Então, aqui vamos imaginar, no nosso caso, que o chão, o piso do terreno é a cota zero, a altitude zero. Tá? Onde está o plano de latitude zero no planeta? Nível médio dos mares. E cada local, cada ponto no espaço vai ter uma altitude acima ou abaixo do nível do mar. Cada ponto tem uma coordenada x, y e z. No mapa que você sempre recebe, esses mapas cartográficos, as cartas topográficas, elas possuem então uma malha, umas quadrículas no mapa. Então são quadrículas, linhas verticais que representam essa longitude e linhas horizontais que representam a latitude. Portanto, você vai sempre ver o cruzamento dessas linhas. O cruzamento sempre indica então as coordenadas. Então você vê um monte de quadradinhos. Essas linhas representam simplesmente isso, mais nada, tá? Então não se atenha às linhas verticais e horizontais, às quadrículas. Nós vamos se ater às outras linhas, as linhas que nós chamamos de curva de nível. Se eu conheço x e y por esses cruzamentos, agora eu preciso enxergar z. Representação de altitude. Altitude é a cota, tá? Então, altitude sempre com o nível no nível médio do mar. Então, o plano passa no nível médio do mar. Então, esse ponto aqui em cima vai ter uma altitude, vai ter uma altura, né, em relação ao nível médio do mar. Então, lá é zero, lá no mar, lá no nível médio do mar. Só que é muito distante, imagine, para nós aqui, referenciar com o mar é muito longe. Então, o que a gente faz? Nós arbitrariamente escolhemos o plano de referência. Por exemplo, eu vou dizer que o meu plano de referência, ó, todo esse plano, o fundo da caixa aqui, é o plano de altitude zero. Tudo que tiver para cima tem altitude positiva e para baixo altitude negativa, certo? Então é mais fácil, ó, aqui a minha distância é muito perto. Então
Então, se aqui é 0, então, nesse meu exemplo, eu vou pegar uma régua e vou medir no próximo plano aqui, vou medir a altura entre os dois. Aí eu tenho a altitude do ponto em relação ao meu plano de referência. Nesse caso, a diferença então do meu ponto para o plano de referência que eu estabeleci, essa diferença se chama cota. Tá? Cota quer dizer o quê? Eu estabeleci um ponto de um plano de referência, de um plano vertical, né? Plano horizontal, estabeleci a altitude do ponto com base num plano que eu estabeleci. Isso é cota, isso é a parte importante. No mapa não tem tanta relevância isso, tá? Só que, como eu enxergo as linhas horizontais e verticais, a forma de representar a altitude é representando por uma linha que a gente chama então agora de curva de nível. Então você vai ver, por exemplo, uma representação, ó, olhando de cima, eu já vou mudar para você enxergar, você vai ver uma linha que faz isso aqui, ó, tá? Uma linha que é um contorno. No mapa você só enxerga os contornos. Para você enxergar, para você te remeter ao terreno, você tem que enxergar esses pontos como sendo fatias, tá? Então, quando eu faço um fatiamento em uma determinada distância vertical, por exemplo, de 10 em 10 metros a partir do plano de referência, eu vou fazer um fatiamento, é como se eu passasse aqui, ó, uma faca inteira. Tudo que eu cortar, eu vou ver na borda uma marca. Essa marca na borda desse corte é a nossa curva de nível. O que ela liga? Bom, se eu passei um corte em um plano horizontal, ou seja, com mesma altura, aquela linha representa todos os pontos de mesma altitude ou mesma cota, se é o meu plano de referência. Então agora você passou um plano horizontal acima do teu plano de referência. Então você a uma certa altitude você passou um corte é um plano, né, horizontal. Se a gente marcar, imagine que a gente está com uma folha sobre a superfície aqui, ó, a um plano qualquer, tá? E agora eu estou com a folha aqui e estou marcando os contornos, tá? O que é a curva de nível? Justamente no papel eu estou marcando esse limite, ó, que é o limite da borda. Então, quando eu faço essa marcação, o que eu obtive? Eu obtive a curva de nível, a linha que liga todos os pontos de mesma altitude, tá? E é claro, ela sempre vai ser na borda, tá? Nunca vai ser no meio, não tem como, porque antes eu tinha uma elevação aqui, tá? Então eu vou continuar cortando, aí você vai ver o que acontece quando a gente representa uma elevação. Aqui é uma elevação. O que acontece na representação? Então eu tenho essa curva, passei um plano um pouco mais abaixo, desci ele, né? Cortei, então o que eu enxergo na borda? Isso aqui, outra curva de nível. O que aconteceu da anterior? Aumentou. Por quê? Porque eu estou com uma altitude mais baixa. Vou fazer mais um corte mais baixo ainda. Claro que você está percebendo que eu estou esparramando aqui, tá? Estou colocando ela para o lado, então ela está expandindo. Não se atenha a esse detalhe, se atenha a outro detalhe, ó. Se atenha aqui, você está com um contorno agora maior, tá? Então o que acontece nas elevações? À medida que eu aumento, agora eu estou olhando de cima, imagina que eu tenho uma folha aqui por cima. O que eu enxergo na folha? À medida que eu vou aumentando, eu vou enxergando isso aqui, ó. Aqui, até o ponto que eu consigo marcar, ó, um único ponto. O que é o ponto? O ponto de maior elevação que eu tinha anteriormente aqui na elevação, ok? Então, numa elevação eu sempre vou enxergar isso. Como que eu sei a diferença que se é uma elevação ou uma depressão? Porque eu vou ter as cotas indicadas. Então, por exemplo, meu plano de referência aqui. Esse meu plano de referência lá no fundo, vamos imaginar que é a cota 0. Se eu estou subindo, essa cota aqui
vai ser menor do que essa. Essa curva de nível, então, tem uma altitude maior do que essa. De forma que o ponto central aqui marcado, ele vai ter a maior cota em relação às outras. Então, aqui uma cota maior do que essa, que é maior do que essa, maior do que essa até o fundo. Tá? Então, eu sei que eu estou subindo, que eu tenho valores maiores para os menores acima. Tá? Agora, estou representando um afundamento. Então, eu tenho... Aqui eu consigo enxergar que eu tenho uma cota menor, ou altitude menor aqui, e maior à medida que eu saio desse centro, tá? Ao contrário do anterior. Então, como que a gente representa no terreno? Bom, a cota maior, aqui nesse caso, eu vou passar o primeiro plano, e aí vamos ver a curva de nível de maior altitude. Passei o primeiro plano, então. Então, em relação àquele afundamento, aquela depressão. A marcação no plano, me interessa só essa região, a marcação vai ser aqui, ó, tá? Então, antes eu tinha uma marcação das anteriores, eu posso ter, agora o meu contorno está aqui. Então, a curva de nível tem essa conformação. Outro plano, tá? Virtualmente estou passando outro plano, o que eu estou enxergando? Essa borda aqui, ó, que é menor. Então, está diminuindo. Passei outro plano, está menor ainda. Então, a borda está marcando aqui, a curva de nível está aqui. Se eu passar outro plano, tá? Pode ser que eu ultrapasse aquele ponto. Tá? Depende da distância dos planos. O que eu posso fazer agora é representar aquele ponto mais baixo que tem ali. Tá? Então, se a gente comparar as figuras anteriores com essa, o que a gente vai ver? A gente vai ver algo mais ou menos assim, ó. Não são concêntricas, isso aqui depende do terreno, tá? Então, como que eu sei agora que isso aqui é uma depressão ao invés de uma elevação? Porque as curvas eu vejo elas só assim, né? Como que eu sei? Porque aqui vai ter uma cota maior do que essa cota aqui é maior do que essa, e essa aqui é a cota menor. Então, à medida que eu vou para dentro das curvas de nível, eu tenho uma diminuição das altitudes, tá? E à medida, claro, que eu vou saindo delas, eu vou aumentando a altitude, tá? Então, esse fatiamento aqui, ele tende a convergir todo para o centro. Imaginem agora que nós estamos com o terreno natural, moldado pela natureza. Então, nós vamos delimitar a bacia hidrográfica a partir de um ponto que nós temos interesse, ou a seção. Eu vou dizer que na minha representação, a minha seção de interesse está aqui. Aqui, nessa região. O que eu tenho que marcar? Todos os pontos que em algum momento a água que vai precipitar em toda essa região aqui, todos os pontos que vão drenar a água até aquela seção de saída. Tá? Então eu tenho que drenar, tenho que marcar o contorno que faz a ligação com aquelas linhas. Claro que aqui está visível para nós no 3D que o meu contorno está aqui, ó. Tá? Todos esses pontos em algum momento vão drenar água para lá. A água que precipita aqui, eu sei que não vai vir para cá. Por que não? Porque a cota nesse ponto é maior do que essa. Então a água vai do maior para o menor, a água que precipita aqui, ó, vai para lá. Aqui precipita mais aqui, vem para dentro. Então aqui está o divisor de águas. Tá? Dessa forma. De onde que eu inicio marcar? Sempre aqui da seção de saída. Então do ponto, né? Se a minha seção de saída for um ponto aqui assim, a partir dele, ó, eu vou imaginando a água precipitou aqui, vai para dentro ou para fora, aqui para dentro, então a linha tem que passar entre os dois. E aí eu vou subindo até as cotas mais altas. Fiquei em dúvida, vou do outro lado. E aí marco novamente até sempre fechando o polígono da bacia. Sempre. O que eu enxergo no mapa? Eu enxergo linhas, eu não enxergo 3D. Então eu vou fatiar agora também os planos e a gente vai ver agora, olhando a parte interna aqui, que agora a gente sabe onde está a bacia, e a parte externa, para onde a água não... para a região que vai drenar para outro local que não é o meu ponto de interesse.
Então vou fazer uns fatiamentos aqui. Aqui no mapa eu posso ter, por exemplo, ó, um ponto anotado aqui, maior altitude, talvez um ponto aqui de referências, tá? Então vamos fazer o fatiamento. Nessa primeira marcação, talvez para ti não esteja tão visível, mas olha só, quando eu passei o plano, o mais alto aqui, eu cortei e tirei essa primeira camada, o que que eu tenho? Eu tenho agora as divisas, os contornos, então eu tenho um contorno fazendo isso aqui, ó. Assim, assim, dessa forma. Isso você vê no mapa. Mais um plano, o que que eu enxergo? Mais baixo ainda. Vou de novo para o contorno. O que está fazendo? Estou aumentando. Estou aumentando. Assim. Então antes eu tinha uma curva aqui interna. Agora eu tenho um ponto. Como que eu sei que estou subindo ou descendo? Esse ponto tem uma cota que é maior do que essa e essa cota é maior do que essa aqui. E esse plano agora, o meu contorno faz isso aqui. Assim. Tá? Antes eu tinha algo mais ou menos, não vou conseguir reproduzir aqui, mais ou menos isso, depois mais ou menos isso aqui e o ponto aqui, tá? Tá mais para lá ou mais para cá, agora fica um pouco mais complicado. Então eu vejo linhas que vão se contornando. Esses contornos então são as curvas de nível, certo? Maior cota no ponto, um pouco menor nessa primeira curva, próxima curva menor cota, menor cota. Então, por exemplo, 252 metros, 250, 240, 230, 220 metros e assim sucessivamente. Agora eu marco a minha bacia. Então, como que eu sei marcar a bacia? Porque eu enxergo o contorno da curva de nível. Eu saio do meu ponto e eu olho mais ou menos 90 graus para cima. Por quê? Porque a hora que a água precipita, ó, nessas representações aqui, a água vai tender a escoar em torno de 90 graus na direção perpendicular então à curva de nível. Então se a linha está aqui, ó, ela indica mais ou menos 90 graus. A 90 graus está para dentro da bacia. Tá apontando ainda para o ponto, para dentro do ponto. Pá, aqui, ó, é o último que vai apontar naquele ponto lá, tá? O próximo 90 graus já está para fora. Então aqui não é mais divisor de águas, está aqui. E assim eu vou fazendo. Vim até aqui, olho para a próxima curva de nível, mais ou menos 90 graus. Ó. Se eu sair daqui, ó, vai para fora da bacia, a bacia está lá. Ponto. Para fora, então vai passar mais aqui para dentro e para fora, vai passar mais ou menos aqui. Tá? Que era aquilo original que a gente tinha, mais ou menos aqui. Então esse último, ó, esse aqui, no mapa eu vou ter que marcar, é a minha bacia hidrográfica. Professor, a representação que eu tenho é muito esquisita, tá? Me parece que são duas cadeias de montanhas em paralelo. Então, ó, uma montanha aqui e outra aqui. Se eu passar os planos, tá, eu posso ter os pontos aqui de altitude esparramados e eu tenho uma representação um tanto esquisita. Tá? Como que seria a representação dessas duas cadeias de montanhas? Bom, se eu passar o plano agora, eu não vou cortar, vamos só imaginar. Eu vou cortar, fazer um fatiamento e aí eu vou pegar essa altitude aqui. Ó. Imagine que está passando ali, ó, e eu estou marcando só o contorno. Ó. Então tem uma linha aqui, ó, e tenho a mesma lá do outro lado dessa montanha passando aqui. Ó. Cortei o plano com uma certa dificuldade, né? Porque aqui é mais difícil de representar, mas talvez vai fazer isso aqui. Ah, acabou a folha, não enxergo a ligação da curva. Claro, porque a tua folha acabou. Então, quando a tua folha acaba, o trecho acaba, você fica com uma linha aberta. Por exemplo, aqui, ó, ficou aberto. Eu não consegui ligar. Por quê? Porque a minha folha não foi capaz de preencher. Mas a curva de nível sempre vai fechar em algum ponto, tá? Ela vai continuar para cima, para lá e para cá. No outro lado, se eu continuar esse plano no outro lado, eu vou ver isso aqui também, ó. Aqui, talvez eu vá para algum outro lugar. E aqui, talvez até eu ligue aqui, algo assim, tá? Mas eu sigo com a curva de nível. Vou fazer mais um plano, mais um corte. Então, o outro corte talvez aqui, ó, bem baixo, saia por aqui e para lá. O mesmo, desse mesmo, vou cortar a montanha do outro lado, ó.
cortei aqui, e aí talvez ela ligou já com a outra, porque eu estou passando o plano, ele está vazando aqui, vai vazar para outra seção, então ele vai passar talvez aqui. Então aqui eu liguei, aqui. Esse plano corta lá também, então ele corta aqui, ó. Então é comum nós termos uma representação, por exemplo, aqui 150 metros, 160 metros, e aí tu não enxerga, ele não se liga, ele fica cortado. Então 150, 160, aqui também, ó, 150, 160. Do lado 150, no meio nada. Claro, não passei outro plano embaixo. Então 150, 160. Do outro lado 160, 150. Mais um exemplo. Você recebe um mapa, um monte de curvas de nível, tá? Então essas curvas de nível, esses planos, talvez esteja representando um ponto aqui, tá? Uma curva de nível assim, algo assim, ó. Então estou contornando os pontos mais altos. Estou passando planos, passei outro plano. Então talvez esse mesmo aqui, ó, pegue aqui assim, aqui talvez. Ó, duas ilhas. Outra curva de nível, vai ligar aqui assim, assim, nesse outro lado, aqui e lá para o outro lado, tá? Vai contornar até lá. E assim sucessivamente. Como que eu enxergo? Bom, então eu tinha uma curva aqui, outra aqui. Como que eu enxergo? Então, olha só, tem um ponto alto, curvas de ponto mais baixo. Aqui mesma coisa, pontos altos, curva de ponto mais baixo. E outras curvas aqui, né? Agora preencheu. Mas enfim, como que eu faço? Bom, eu vou identificando os pontos altos e os pontos baixos. De forma que, por exemplo, minha seção de saída está aqui. Eu enxergo, ó, quando precipita, a água vai tender, o que pertence à bacia vai tender a sair naquele ponto. Então, esse ponto aqui pertence à bacia? Claro, porque quando precipita, ó, a água vai ter que vir aqui, escoar para dentro do tal VEG e ter que sair lá. Então, esse ponto já sei que pertence. Esse pertence? Vamos ver, ó, a água vai transitar 90 graus até a próxima curva, 90 graus e seção de saída. Então, ele pertence. Então, onde está a minha linha? Então, eu saio da seção de interesse. Agora apagou aqui as minhas linhas, né? 90 graus para a esquerda e direita. Para um lado e para o outro. Então, 90 graus em relação a essa curva de nível, ó, tenho 90 graus aqui. 90 graus desse ponto, ó, já indica que esse ponto não pertence à bacia. Então, 90 graus, ó, aqui. Depois, 90 graus em relação aqui, para cá. Mais 90 graus aqui. E aí eu subo, ó. Mas claro, aqui eu vi que eu subi, mas eu tenho que olhar a curva de nível, 90 graus. Parei aqui. Por outro lado, 90 graus para cá. Aqui 90 graus vai estar para fora, não pertence à bacia. 90 graus para a próxima, aqui. Tá? Fiquei em dúvida. Parei aqui, subi, parei aqui. Aqui, será que pertence? Sim, a hora que precipita vem para cá. Então eu tenho que ir olhando todas as curvas. Aqui, pertence ou não? Ah, ele tá para cá, então, pá, eu pego mais ou menos a metade, ó, tô olhando a curva de nível, metade, contornei, tá? E aqui também, ó, precipitou, a água vai para fora ou para dentro? Aqui vai para baixo e aqui vai passar, então aqui pertence. Aqui, precipitou, a água vai para cá, não pertence, então tem que passar mais ou menos a metade. E assim eu vou até fechar toda a bacia hidrográfica. Joia, então, pessoal, eu espero que com essa representação, essa simulação, você tenha conseguido visualizar ou a exercitar essa visualização de voltar à representação do que é 2D, x, y, com as curvas de nível, e voltar ao que é original 3D. Então, o mapa, a carta topográfica, tudo que tem coordenada Z, sempre vai ser por curva de nível, tá? E algumas vezes com pontos, a tendência aí a pontos por causa do geoprocessamento, da cartografia e geoprocessamento, mas até então nós vamos lidar com mapas e vocês têm que aprender nos mapas e nas curvas de nível. Então exercite, tá, teu cérebro para você visualizar, quando você enxerga a curva de nível, você visualizar o que é o terreno na sua forma original, tanto em relação a depressões quanto em elevações, tá?
tá? Esse é um exercício que você tem que fazer. Seja assim, seja no papel, seja com montagem, com colagem, um programa, um software, né, de trabalho 3D, você sempre vai ter que representar dessa forma, tá? Caso você tiver alguma dúvida e queira que em específico eu te ajude a representar aqui mesmo com areia, você avise, que aí eu posso te ajudar nessa representação. Mas acho que agora você até consegue montar seu próprio experimento, seu próprio simulador para visualizar o que é a sua representação no seu mapa. Ok? Até mais então, um abraço.